Basicamente, fotografia flat lay é quando a gente coloca vários objetos organizados e alinhados sobre uma superfície plana e fotografa de cima. É uma excelente maneira de mostrar produtos, desde os materiais necessários para poder fazer artesanato até os ingredientes para poder fazer uma receita. São ótimas imagens para a gente mostrar em livros, em revistas de receitas, em sites, em cardápios. No primeiro momento parece algo fácil, mas nem sempre é o caso. Então no vídeo de hoje eu vou te falar sobre 3 aspectos fundamentais para poder fazer uma boa fotografia flat lay: iluminação, contexto e layout. Para esse exemplo eu estou usando um Octobox e um flash de estúdio para gerar uma luz muito suave, mas você consegue um resultado muito semelhante fotografando em frente a uma janela num dia de sol. E se você vai usar a luz de janela para poder fazer a sua foto, você pode colocar um tecido translúcido ou uma cortina em frente à luz para deixá-la ainda mais suave, porque quanto maior a fonte de luz que nós temos em relação ao objeto que nós fotografamos, mais suave essa luz é. E nesse caso eu quero fazer com que as sombras não fiquem tão marcadas assim e eu consiga ter todos os detalhes nos objetos. Dessa maneira a foto vai ficar com uma sombra um pouco mais aberta e vai ter mais informação, mais detalhes nas partes escuras da imagem, mostrando mais dos objetos que eu estou fotografando. No caso desse exemplo, são câmeras fotográficas antigas. E o mais interessante de usar um Octobox ou a luz de janela é que você vai dar direção para a sua luz. Então ela vai vir de algum dos lados da sua imagem e não vai iluminar a imagem como um todo. Ela vai gerar sombra de um lado mais claro, um lado mais escuro. E isso vai fazer com que a sua imagem seja muito mais interessante, porque você vai ter um aspecto tridimensional na sua foto. Diferente de uma imagem que é iluminada de todos os lados e não tem sombras muito bem definidas, o que faz com que a sua imagem se torne bidimensional. Em alguns casos parece até que é um desenho que você está fazendo, não uma fotografia. Uma imagem que tem uma luz bem definida, com direção e sombras muito bem marcadas, isso faz com que o nosso cérebro consiga perceber melhor e interpretar melhor aquela imagem, porque se aproxima mais de como a gente enxerga o mundo na nossa realidade. E a gente pode deixar essa imagem ainda mais interessante se a gente considerar a possibilidade de colocar outros objetos que agreguem valor e dê sentido para a sua foto. Você pode até fotografar a mesma imagem, o mesmo objeto, num fundo branco, que você vai ter uma fotografia flat lay. Mas se você traz outros elementos que conversam com o objeto que você está fotografando, você vai trazer mais interesse para a sua imagem e vai fazer com que ela fique mais rica de detalhes, o que faz com que as pessoas fiquem mais tempo observando a sua foto. Então no nosso exemplo eu estou fotografando essa câmera fotográfica e colocando ela num fundo que imita madeira, que gera um contraste muito interessante e que faz com que a minha atenção fica toda sobre os objetos, mas ainda assim a madeira e o metal conversem entre si e tem uma linguagem que faça sentido dentro dessa foto. Junto dessa câmera eu estou trazendo outros elementos que fazem sentido dentro do universo da fotografia. Por exemplo, essas lentes e o filtro fotográfico. Mas não é necessário ficar preso somente a esse universo fotográfico. A gente pode trazer outros elementos que também conversam com a câmera fotográfica e que também fazem sentido nesse contexto, mas que vai agregar ainda mais valor para aquela foto. Nesse caso eu também estou trazendo um relógio de ponteiro, que é metálico, que é antigo, que ele tem toda essa ligação com o que é clássico e que faz todo sentido dentro desse contexto de imagem e câmeras fotográficas antigas e elementos da fotografia do passado. E esses outros materiais, esses outros elementos ajudam a trazer mais texturas para a fotografia, o que gera mais interesse, porque as pessoas vão ficar olhando por mais tempo, identificando quais são aqueles objetos e como eles se relacionam entre si. Não faz sentido eu colocar aqui um objeto que não diz respeito a esse universo do antigo, do clássico ou do mundo da fotografia. Então se eu colocasse aqui um patinho de borracha amarelo, ele não ia fazer tanto sentido assim, porque não é uma coisa que conversa com os outros elementos que estão ali. E é muito importante prestar atenção nas cores de cada elemento que compõe essa imagem. Exatamente porque a intenção não é chamar atenção para um objeto em detrimento dos outros. A gente precisa de equilibrar isso, mas esse é um ponto que a gente vai falar no próximo item. Todo elemento que você consegue incluir, que agregue valor, que ele transmita e ajuda a transmitir essa imagem, essa mensagem do que você está querendo passar, que faz parte daquele universo que você está construindo para a sua imagem. Todo elemento que comunica com os objetos que você está usando ali, por menores que eles sejam, que seja uma poeirinha, uma textura, que seja algo que demonstre que os objetos que você está fotografando são utilizados, se fosse no caso de comida, por exemplo. A gente pode colocar todos os ingredientes que fazem parte para poder
fazer determinada comida e ainda colocar um pouco de farinha em volta, se for fazer um pão, por exemplo, ou então colocar ali os talheres no cantinho, porque a gente está falando de uma comida, então são coisas que estão relacionadas à cozinha. Tudo isso vai gerar mais texturas e vai gerar mais interesse na sua fotografia. Toda vez que alguém olhar para a sua imagem, ela vai descobrir algo novo e isso é muito interessante para a sua foto. E o uso dessas texturas e desses outros elementos serve exatamente para isso, para poder complementar a sua imagem. E nesse ponto você pode ser muito criativo, você pode trazer qualquer elemento que faça sentido para o contexto que você está criando na hora de fotografar os objetos que você escolheu fotografar, desde que eles não sejam algo que vá interferir ou chamar mais atenção do que no objeto principal. Agora, todos esses aspectos que a gente comentou daqui para trás, eles ajudam você a construir uma imagem melhor, mas nada disso faz sentido se a gente não presta atenção na palavra-chave para a fotografia flat lay, que é equilíbrio. É necessário que a gente olhe para a nossa imagem e entenda se ela está muito bem equilibrada ou se está pesando mais para um lado, seja porque o objeto é muito grande em relação a outros e isso faz com que ele chame mais atenção do que esses outros elementos, ou porque a cor dele chama mais atenção, desperta mais interesse e nosso olhar invariavelmente vai para lá, ou porque ele é mais iluminado do que outros. Tudo isso ajuda a desequilibrar sua imagem. E isso atrapalha quando a gente está olhando para esse tipo de imagem. Obviamente que, se você quiser fazer uma foto com um único objeto em que ele é o destaque, isso não é um problema. Todos esses aspectos se aplicam ainda para esse tipo de imagem, mesmo que seja um único elemento sendo fotografado. A gente vai utilizar do fundo e de outros elementos para poder complementar essa imagem, mesmo que não haja outros objetos para ser fotografados junto com ela. A gente tem esse exemplo aqui, por exemplo, dessa câmera que está sendo fotografada sobre um fundo que ajuda a destacar a imagem fotografada. Principalmente se a gente olhar em termos de textura. A câmera fotográfica tem uma textura muito mais suave do que o fundo, que é muito mais áspero e muito mais rústico, como o cascalho nessa foto ou as pedras nessa daqui. É claro que você não precisa de encher de elementos para poder fazer com que a sua fotografia seja mais interessante. O objetivo desse tipo de foto não é esse. O que a gente precisa de prestar atenção aqui é qual que é o objeto que eu quero destacar, ou se eu não quero destacar nenhum objeto, como é que eu vou fazer para que de uma maneira muito harmoniosa a gente consiga mostrar tudo isso que está acontecendo. Você pode alinhar os objetos de uma maneira muito bem organizada, mas você também pode fazer como se os objetos tivessem sido jogados ao acaso. Obviamente que você, para fazer isso, tem que pensar muito bem no que você está fazendo para que garanta ainda assim que haja equilíbrio entre a cena e que nenhum lado da imagem pese mais do que o outro ou que nenhum elemento chame mais atenção do que o outro, se esse é o seu objetivo. E também não tem problema nenhum se o seu objeto não aparece inteiramente na imagem, se ele está muito no cantinho e aparece só parte dele. Não tem problema nenhum. Utilize uma iluminação suave, como a luz de janela, para gerar uma imagem com mais volume, sem ocultar os detalhes dos seus objetos fotografados. Fique atento sempre ao equilíbrio da composição. Isso inclui pensar em objetos de tamanhos semelhantes para que um elemento não atraia mais atenção do que outro, ofuscando o propósito da sua foto. Contextualize sua imagem e inclua objetos que complementem a temática da sua fotografia. Agora eu quero ver a sua fotografia flat lay. Posso me marcar lá no Instagram e se você ainda tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que eu vou te responder. Por hoje é só e eu te vejo no próximo vídeo.